O arraial e distrito de Milho Verde, pertencente ao município do Cerro, se originou de um registro com um destacamento de dragões que limitava no extremo sul o distrito diamantino, com sede no arraial do Tejuco, hoje cidade da Diamantina. O registro era uma extensão do destacamento de dragões do arraial do Tijuco, que foi comandada de 1737 a 1753 pelo tenente e depois capitão de dragões Simão da Cunha Pereira, e tinha função de alfândega, que cobrava direitos sobre produtos, animais e escravos, e coibia o contrabando desde cerca de 1730. É desta época, cerca de 1730, a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, citada em vários documentos. A construção foi feita em taipa de pilão, com madeira e barro socado, como logo se percebe ao avistá-la, assentada sobre um adro elevado de pequena altura, sustentado por um muro de pedra. O morador ilustre, mais tarde capitão de ordenança, José Pereira Bom Jardim Pai, e sua primeira mulher, Vitória Francisca Barbosa, nela batizaram o filho Liberato Pereira Bom Jardim em 8 de maio de 1757. A planta da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres é retangular, de nave única, e a fachada é muito simples, com frontão de chalé, com uma janela envidraçada no lugar do costumeiro óculo. Tem apenas 2 janelas, rasgadas por inteiro até o piso, com balaustrada de madeira, uma de cada lado da portada da fachada frontal. O cruzeiro atual, que fica na parte frontal do adro, foi colocado no ano de 1969, substituindo o original que havia se deteriorado. A Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres não tem propriamente torre sineira, mas apenas um abrigo coberto externo no lado direito, onde se encontram 2 sinos de bronze fundido. O acesso ao abrigo é feito por uma pequena escada de madeira. A fachada lateral esquerda da Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres também tem 2 janelas e uma portada de acesso, as quais são menores do que as da fachada frontal. Apesar de suas proporções modestas, a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres apresenta características marcantes do período bandeirante do colonial mineiro, como se vê na sua fachada frontal, encimada por uma cruz de madeira. Não existia capela ou igreja de Nossa Senhora do Rosário em Milho Verde quando Auguste de Saint-Hilaire esteve no local em 1817, como nos relatou. Então a Igreja do Rosário só poderia ter sido construída no século XIX, como muitos já afirmaram. De fato, houve uma antiga igreja de Sorago
que entrou em ruínas e foi demolida, a qual ficava onde era o atual cemitério, cujos muros estão a poucos metros da atual construção. Todavia, na memória local consta que, de fato, a atual igreja foi construída na década de 1950, em pleno meio do século XX, embora no estilo tradicional das construções barrocas coloniais da região. Apesar de ser uma construção recente, ela reúne características nobres na sua arquitetura, evitando-se que a construção tenha caído num desses lamentáveis chavões atuais, como o kitsch, o neogótico, o eclético e outras misturas de mau gosto. A igreja de Nossa Senhora do Rosário não deve ser considerada uma falsificação do estilo de origem, o barroco e o rococó, porque a igrejinha foi construída com base no estilo tradicional e com as técnicas da cultura colonial que se preservou nesse local, utilizada com a maior boa-fé. Observe-se ainda que a paisagem do local é magnífica porque a igreja fica sobre uma elevação, tendo como pano de fundo os contornos da Serra do Espinhaço. Cavalos soltos pastando na grama do adro eventualmente também fazem parte da cena. O conjunto arquitetônico é muito harmonioso, composto por cruzeiro, 2 palmeiras, adro em gramado natural e no centro de tudo a igrejinha em miniatura, a qual lembra de Nossa Senhora do Ó, de Sabará, com sua torre sineira central na fachada frontal e planta poligonal. Também lembra a igreja de Santa Rita do Cerro. A igreja matriz de São Gonçalo fica no arraial e distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, do município do Cerro. Foi construída em 1787, ampliada em 1864 e reconstruída em 1934. Está situada no alto de uma colina, no centro da povoação, e tem o adro gramado, precedida de um cruzeiro de madeira. A fachada frontal é simples, com frontão em chalé, com um óculo, encimado por uma cruz, 2 torres sineiras e apresenta no pavimento superior 3 janelas rasgadas por inteiro até o piso, com balaustrada de madeira, e no pavimento inferior a portada em madeira de lei almofadada, pintada com as cores do barroco colonial. O interior é despojado com paredes lisas. A técnica construtiva inicialmente aplicada foi a usual nessa região desde a época colonial, ou seja, a taipa de pilão, com madeira e barro socado. A planta é de nave única e retangular. O retábulo do altar mora em estilo rococó, com painéis brancos e filetes dourados, e tem a imagem do orágo, São Gonçalo. O teto da capela mora exibe a pintura de São Gonçalo dentro de uma moldura e cercado de ornamentos que simulam a tridimensionalidade, em pintura policromada nas cores usuais do barroco colonial mineiro. A igreja de Nossa Senhora do Rosário, em São Gonçalo do Rio das Pedras, embora guardando o estilo dominante na região herdado dos tempos coloniais, é uma construção provavelmente do início a meados do século XIX. A construção se encontra numa praça gramada no centro da povoação de São Gonçalo do Rio das Pedras, que se confunde com o adro. É comum a praça e adro serem ocupados por vacas e galinhas soltas, pastando no gramado e aproveitando a sombra das árvores. A fachada frontal tem o frontão em chalé, com um óculo, 3 janelas rasgadas por inteiro até o piso,
com balaustrada de madeira e a portada central com porta de madeira almofadada e pintada com as cores do barroco colonial. A única torre sineira encontra-se no eixo central, ligeiramente afastada da fachada frontal.